O título da nossa fala é um título longo, né? Quando a gente permite que nossa ancestralidade se encontre com a nossa futuralidade, nasce a arte. Então, para eu falar sobre esse tema, eu preciso contar um pouco da minha vida. Meu nome é Tereza do Carmo. Eu nasci em 1952, tenho 71 anos, quase 72. Quando eu nasci, não existia casa de brinquedo, não existia shopping center. Eu nasci no Piauí, em Teresina. Então, a nossa prática era ir sempre para a zona rural para passar férias, feriados, né? Era um lugarzinho que meu pai tinha. E lá na convivência, nós tínhamos os brinquedos fabricados por nós, todos artesanalmente. A gente fazia pipa, a gente fazia o bulldog, a baladeira, a gente fazia a boneca de palha de milho, a gente fazia a peteca com as meias dos pais, a gente fazia a canela de pau. Então, eu tive todo esse aprendizado lá. Além disso, convivendo com as pessoas nas roças. Lá se plantava mandioca, se fazia farinha, tinha a casa de farinhada, a casa da tapioca, do beiju. Lá se plantava algodão, lá se fiava o fio e se fazia redes. Eram umas redes nos teares bem rudimentares, e eu acredito que a herança do tear no Piauí não foi indígena, apesar de a gente ter índios no Piauí, eu acho que foi de Portugal, porque é muito semelhante à tecelagem que a gente trabalha lá. Então, eu escolhi fazer medicina, e a medicina tem 2 grupos necessários, mas o meu lado foi um lado dos pequenos doidos, porque existe um lado da medicina que a gente olha muito para a doença, e aí a gente necessita de muita tecnologia, a gente precisa de UTI, a gente precisa de transplante, a gente precisa de cirurgias, a gente precisa de ultrassonografia, a gente precisa de... Enfim, a gente precisa de muita tecnologia quando a gente olha para a doença. E o meu lado é o lado do povo que gosta de olhar para a saúde. E aí a gente pensa na alimentação, na moradia, a gente pensa no lazer, na educação. É um lado que não ganha dinheiro, mas, para mim, é um lado importantíssimo. Então, fiz saúde pública e, com o tempo, depois de 30 anos, eu fui morar... depois de 20 anos, eu fui morar na zona rural, lá nessa região, por uma questão financeira. Naquela época da grande inflação que teve no país, meu marido tinha uma pequena construtora, e um dia eu cheguei em casa, ele estava no fundo da rede, dizendo, mulher, não vai dar para pagar, não. Por quê? Eu estou fazendo um trabalho para o governo. O governo atrasa o pagamento. Eu tiro o dinheiro do banco para pagar os operários. Quando eu for receber meu dinheiro, o dinheiro não é mais aquele. Pela manhã a gente tem 100, à noite a gente só tem 2. Então, não dá mais. Eu falei, bom, então, para isso, nós vamos vender nossa casa de morada. Nós temos aquele canto lá em Santa Rita, na zona rural, a gente vai morar lá. Agora, contando que você franquie 10% da venda para eu fazer um trabalho lá de saúde pública. Topado. Então, a gente reuniu um pouco, num vídeo, um pouco a história do trabalho que eu fiz lá. Eu vou passar o vídeo, é rápido, e depois a gente conversa um pouco mais, ok? Um galo sozinho não tece uma manhã. Ele precisará sempre de outros galos. Tecer, como bem escreveu o poeta João Cabral de Melo Neto, é um ato de inspiração coletiva. São necessárias muitas mãos para fazer com que a trama, fio por fio, surja e enlace a todos em um processo compartilhado. As coisas que eu aprendi a fazer foi aqui, dentro desse trabalho. E hoje eu fico feliz de saber que eu vou levar isso para a minha vida. Eu sempre falo que quando eu termino de fazer um tapete, eu fico curtindo o tapete. Eu sempre falei isso. Eu sinto
dá prazer você olhar a peça que você fez e saber que aquele vai agradar muita gente. Eu até faço comparação, eu digo, olha, tecelagem começa ainda lá nas lagoas, quando você vai coletar a palha. De lá você traz ela já e abre aqui, fiz as duas coisas, tanto coletar lá como abrir palha aqui e depois passar por um processo de limpeza e tudo. Para mim, tecelagem começa já nesse processo aí, até chegar ao tapete. Desde 1984, a Trapos e Fiapos vem tecendo relações e escrevendo uma história de cooperação com a comunidade de Santa Rita. E por meio do tear, tem enaltecido nossa nordestinidade, sem esquecer preceitos importantes para o design e as narrativas contemporâneas e universais. Para além de uma concepção convencional, sua tapeçaria entrelaça não apenas o algodão, a taboa ou ao buriti, mas cores a conceitos, formas a identidade. É assim que suas coleções anuais, inspiradas em temáticas e paisagens regionais, conseguem ultrapassar fronteiras estéticas. O olhar do arquiteto, o olhar do cliente, o olhar do design. Quando ele começava a usar o produto da Trapos e Fiapos, foi que eu pude perceber que ia muito além da beleza estética daquele artesanato. Eu via que eles traziam, eles queriam e eles valorizavam, junto com aquela peça, a força da peça, as cores nordestinas da peça, a tradição. Tinha muita coisa por trás daquela escolha. E isso fez de mim um jeito diferente de compreender empreendedorismo dentro da Trapos e Fiapos. Sempre alicerçada a novos conceitos, a Trapos e Fiapos tem levado às feiras Brasil adentro e afora uma artesania própria que vem sendo reconhecida em relevantes premiações nacionais e internacionais. Tem 2 momentos a nível de coleções que eu considero super importante para a vida da Trapos e Fiapos. Uma é a coleção Santa Rita, mas foi uma coleção onde os artesãos e seus filhos puderam interagir com as peças e apareceram, e isso para mim trouxe uma conexão extremamente importante para mostrar para o mercado e para a vida da Trapos e Fiapos. Eu considero também outro momento muito importante, a gente ganhou várias premiações. Para a gente, premiação é chancela, é autoridade. E teve uma delas que o nosso prêmio era optar por uma consultora. E a gente escolheu a Baba Vaccaro, que foi, assim, sem sombra de dúvidas, um divisor de águas na vida da Trapos e Fiapos, porque ela nos deu a compreensão mercadológica do design e uma chancela diferente, porque é uma pessoa que tem uma posição no mercado e ela veio falar, olha, Trapos e Fiapos, o caminho de vocês é esse mesmo, não se preocupem de ser quem vocês são, é por aqui. Isso pra gente foi um divisor de águas na vida comercial e essencial da Trapos e Fiapos. Mas é importante ressaltar que tudo isso surgiu de um projeto de vida que ganhou corações e adesões. A médica designer e empreendedora social Teresa do Carmo Melo soube enxergar no fazer tradicional do tear o futuro de uma comunidade inteira de artesãos. A Trapos e Fiapos foi sendo construída a partir da minha decisão de vir morar aqui em Santa Rita, zona rural de Teresina. O processo inicial da tecelagem, na verdade, não foi tecelagem. O processo foi compreender um conceito de saúde. E a gente fez isso através de uma novena de Natal. Na época, o tema era Saúde para Todos e a gente fazia a novena de casa em casa. E aos poucos, a gente foi discutindo o conceito de saúde. O que precisa para ter saúde? Precisa de doutor, Teresa? Sim. Se eu tiver doutor e não tiver onde morar, tenho saúde? Não. Tudo bem, eu tenho um doutor, eu tenho onde morar e não tenho alimento. Tenho saúde? Não. E assim, a gente foi colocando alguns itens para que a compreensão chegasse. O que vamos fazer? Começamos fazendo cesta de arame.
não conseguimos vender. Aí eu lembrei dos teares que quando eu era criança se usava aqui. Era uma prática corriqueira. As mulheres elegantes mexendo nos seus teares feitos de talo de coco e de imbira. Então, assim, eu não queria trazer um outro jeito de tecer. Fui em Pedro II, a tecelagem era outra. E eu consegui, na periferia do Ceará, encontrar uns teares manuais que já eram com ferro, mas eram similares àqueles, para poder eu não introduzir elementos muito novos na cultura local. E isso foi um facilitador, porque estava no sangue deles, então fluiu fácil. O tapete foi assim, um instrumento, uma estratégia, mas na verdade a gente sempre tem como matéria-prima o ser humano. O produto, a melhoria da qualidade de vida. E graças aos teares, a gente conseguiu fazer essa roda conciliatória aqui em Santa Rita. Eles se sentem bem trabalhando. Imagina que na época que a gente começou, aqui não existia registro oficial de trabalho. A mulher trabalhava o dia inteiro, só ganhava meia diária. Então, essas conquistas, que eram ajustes sociais, eram necessários. E aos pouquinhos a gente foi fazendo essa pequena revolução aqui no campo. Eles fixaram moradia do campo, não precisaram mais ir embora dos lugares onde nasceram, que foi aqui em Santa Rita, deixando suas famílias e em busca de trabalho fora. Então, isso foi fortalecendo o jeito da gente trabalhar e, em mim, o jeito de ser médica. Quanto mais eu via isso, eu dizia, agora sim eu estou sendo mais médica, porque eu não estou olhando para uma doença, eu estou olhando para um viver. A esse fio social somou-se o compromisso ambiental. A empresa faz questão de reunir políticas de meio ambiente, responsabilidade social e governança. E dessa comunhão surgiram as sementes de uma agrofloresta, que atualmente é mantida também pelas tecelãs e tecelões que partilham da colheita. Implantar uma agrofloresta significa plantio coletivo. Não se planta agrofloresta sozinho. Então já era um primeiro movimento circular. A gente queria a floresta nativa de volta, mas a gente queria também frutas, a gente queria também hortaliças, queria também tubérculos. Então, essa conversa anterior para planejar a agrofloresta foi um processo lento, mas foi bastante eficaz. Essa é a ideia, que todo mundo tenha a possibilidade simples de ter alimento saudável na mesa e prazeroso no jeito de viver, que é o jeito da zona rural. Então, uma prática assim, que é milenar, a gente só fez uma pequena interferência para não ter queimadas, para não ter desmatamento e mudar um pouco o jeito de semear e colher com muito mais prazer. A Trapos e Fiapos, trabalhando com fibras orgânicas, nos possibilitou implantar essa agrofloresta, trazendo todo o descarte para lá, para adubar organicamente o solo, enriquecer o solo. E assim, a produção de tapete, ela não fica uma coisa isolada. Ela se liga com a agrofloresta, ela se liga com a comunidade, se liga com o artesão. E eu imagino que uma pessoa, quando coloca um tapete em seu ambiente, ela está também entrando nessa roda. Uma roda de energia positiva, que pensa numa economia circular, uma coisa sustentável e que a gente não esquece nunca o que vem no dia seguinte. A gente está sempre de olho no futuro. Então, o ser humano, para Trapos e Fiapos, é assim a peça fundamental. A gente nunca se desliga dessa parte educativa para que esses saberes que a gente está construindo junto não se percam na gente, mas que eles sigam para frente. Então, aqui a gente vai mostrar um pouco das peças que a gente produz e o exercício da gente na Trapos e Fiapos é se manter porosa, para o que vem de trás da nossa ancestralidade não pare na gente, mas que siga para frente. E eu acho que assim a gente pensa num futuro, né? Então, os tapetes que a gente produz, esse tapete aqui a gente fez até para Juliana Pipe. Foi uma casa-cor no sul, né? Eu estava mostrando o tamanho, ele era bem grande. Aqui são os artesãos, ali a taboa, a gente colocando para secar a taboa. Os nossos artesãos pousando
né, com as nossas peças. Essa foi uma collab que a gente fez até com a Laís Ribeiro, mas assim, o tear que a gente trabalha é um tear muito primitivo, ele só tem um par de liços, só um par de pedais, então ele não tem muito recurso. Foi um desafio para a gente produzir a cabaça, que é uma peça que foi muito auxiliar no piauiense para carregar as águas, para abastecer os potes em casa para as pessoas se alimentarem. Iam buscar nas nascentes as águas, traziam na cabeça, e aí a gente fazer essa forma circular para a gente foi um desafio, e a gente aceitou esse desafio e saiu essa coleção Cabaça. Algumas premiações nós já recebemos, né? Que isso, como a Nara disse na fala, é sempre uma chancela, dizer, pode seguir por aí, eu acho que é uma coisa legal, sigam. Alguns tapetes. Esse tapete é um tapete que depois do tear eu fiz um bordado com buriti por cima, ali está uma almofadazinha, a descabelada, e a gente está nos espaços, a gente vai da cozinha à sala, vai para a varanda, a gente vai passando pelo dormitório, algumas coleções, né? Alguns espaços que a gente está. Então, esse slide a gente colocou para fortalecer até a minha fala de dizer, olha, muitas famílias foram impactadas por isso, eles fixaram moradia no campo, lá não tem um caso de desnutrição, os filhos todos vão para a escola, já tem filhos deles, mais de 8 que já são de curso superior, já fizeram engenharia de produção, já fizeram advocacia, enfim, eles estão sempre, né, já estão buscando outros horizontes, né? A gente presta atenção na saúde corporal inteira, não só na saúde dos órgãos, mas da boca, né? E essa história da equiparação salarial foi muito importante. Nós agora, eu e a Nara, estamos trabalhando em triplicar o salário deles. Não está sendo fácil. Por quê? Porque os filhos dele não querem ser artesão. Os filhos dele querem fazer 3º grau, querem receber um diploma de curso superior. Por quê? Porque o artesanato é muito banalizado no Brasil. Não tem uma valorização assim que corresponda ao social com o financeiro. Então, a gente precisa dessa equiparação. Então, para isso, a gente firmou um propósito de multiplicar por 3 o salário dele. Mês passado, a gente começou. A Nara, mãe, não vai ser fácil. Não vai, mas nós vamos conseguir. E ontem mesmo, ela estava pagando a quinzena. Eu digo, está colocando já? Estou, mãe, desde o mês passado eu estou colocando e tal. Né? Um pouco da participação do lucro, né? Tudo feito à mão, sustentável. Nossos tapetes a gente oferece também a lavagem. Apesar de ser feito com uma fibra natural, a gente lava com esguincho, com mangueira, com água, sabão e coloca para secar. Ele não pode permanecer molhado. Como todo produto orgânico, você precisa secar quando molha. Não é isso? Abandonar uma camisa, uma blusa de algodão molhada, ela vai mofar, vai apodrecer. Então, mas a gente tem esse cuidado, né? A gente, com a agrofloresta também, a gente está muito feliz porque a gente está recuperando solo, a gente está melhorando a captação de CO2. Então, a gente não tem lixo, né? E o arquiteto pode bolar o seu projeto. Em abril, nós vamos participar a primeira Casa Cor do Piauí, e nós estamos sendo convidados para participar em 10 espaços, que é muita coisa. Está sendo assim um esforço da gente, né? E está sendo um desafio. Aqui mesmo tem um arquiteto do Piauí, o João, que ao invés de optar pelo tapete, ele optou pela agrofloresta. Então, é o espaço DECA que ele vai fazer lá no Piauí, e nós juntos vamos fazer a agrofloresta para ele também trabalhar um pouco essa questão do solo, da recuperação do CO2, né? Essas coisas assim, da captação de carbono. Então, você pode ter uma trama única, você desenha e a gente está lá. Nós estamos atendendo a esses arquitetos. Então, essa é a ideia. Trabalhando o presente e pensando sempre no futuro. Tá bom? E é isso. Muito obrigada por você estarem aqui. E se alguém tiver alguma pergunta, eu estou aqui.
Primeiramente, eu gostaria de registrar aqui um agradecimento a vocês, porque o que você trouxe para a gente ver é um fato, é uma coisa de muita generosidade, muita grandiosidade, né? Tudo que você colocou aqui tem, a meu ver, uma dimensão para além de qualquer coisa de produto, enfim. E quando se materializa da forma como você nos mostrou, só reforça essa condição, né? Então, obrigado por trazer isso para a gente e queria te enaltecer pelas virtudes todas que estão embutidas aí, né? Você deu uma aula de ética, uma aula de sociologia aqui para a gente. E eu acho que esses movimentos, né, essas manifestações, elas têm como princípio, e o teu caso é bem exemplar, um pensamento maior, né? Então, acho que quando você, como você bem coloca, a arte, né, você tem quase que um sentimento de arte pela própria medicina, né? Você leva isso numa dimensão bastante importante. E o que eu estava curioso em saber, você já falou um pouco aqui dessa ideia da manutenção desse modelo, entender se essa tua atividade ela tem uma forma, porque a gente vai e se espelha, né? Mas você está passando para a gente além disso, quer dizer, é uma coisa que poderia replicar, né? Isso potencializando cada situação, cada não necessariamente o tapete, poderia ser uma outra coisa, né? E se isso encontra algum eco no Sebrae ou alguma instituição que tenha esse diálogo, já deve ter chegado ali pelo que eu vi na premiação, né? Mas como é que é isso? Porque a sensação que me dá muitas vezes é que essas coisas ficam na pessoa que fez, né? Você trouxe isso, tem a sua continuidade, mas é um modelo que porque na hora que acaba essa pessoa, a coisa, né, tende a perder. Então essa é a minha pergunta, saber se esse assunto toma essa dimensão. Essa é a minha obrigação. Como cristã, é propagar. Então, minha filha que está aqui, a Nara, eu já estou entregando o bastão para ela. Assim, eu fui professora por algum tempo, na verdade não existia o internato de saúde coletiva no curso de medicina. Então foi a gente que escreveu, tivemos a oportunidade com mais 3 colegas e escrever o internato. E como o curso de medicina, em geral, no Brasil, ele é muito hospitalocêntrico, a gente precisava que o aluno, né, ele tivesse uma ideia de comunidade. Então, com os alunos, eu fazia uma coisa que eu chamava de rito de passagem, exatamente para que eles compreendessem que a gente não adoece no hospital, onde eles conhecem o doente. Lá no hospital tem mais ou menos 1% da pessoa que está na fila. De 100 que está na fila, 1 vai hospitalizado. E assim eles aprendiam a medicina. É assim que o curso de medicina é montado no Brasil. Então, a ideia para mim é que as pessoas não adoecem aqui no hospital. Vocês precisam conhecer lá. Então, hoje pela manhã, eu tive uma grata surpresa lá no hotel onde eu estou. Tem muitos arquitetos que vieram para a feira e uma garota se levantou e disse: eu fui sua aluna. Nunca esqueci. Então, acho que foi um jeito que eu encontrei, né, de isso passar. Eu estou agora trabalhando com um grupo da Embrapa, que foi conhecer, e eles disseram: puxa, Tereza, a gente não tem muito o que ensinar, porque essa tua agrofloresta aqui, a gente não tem nenhuma. Então, eles estão lá aprendendo como faz, para ver se ajuda a gente lá na agrofloresta do João. Já é uma maneira de divulgar. Esse desafio que nós aceitamos, quando o João propôs, é também outra maneira da gente ir buscando eco. Né? O IBAMA também está super interessado que a gente possa fazer módulos para que eles trabalhem, apliquem isso nos assentamentos, com os microprodutores, né? Os minifúndios, que o Piauí tem muito minifúndio. Apesar de ter latifúndio, nós somos hoje um dos maiores produtores de algodão, mas a gente não tem acesso ao algodão do Piauí.
O algodão de lá vai exportado, vem para cá, aqui ele é fiado, tingido, aí volta para a gente comprar, depois a gente produz para voltar para cá. Isso tudo encarece, né, a cadeia. Mas assim, a gente está compreendendo que não pode morrer. Por isso é que a gente também está atrás de melhorar a qualidade do salário dos artesãos, porque assim os filhos também querem ir. Porque não basta a gente ter uma ascensão social, a gente precisa ter ascensão também financeira, né? Então a gente tem essa preocupação. Compreendo em você. Hoje eu vinha com a Nara no Uber para cá. Nara, estude mais a agrofloresta. Estude mais a tecelagem. Que a gente não pode deixar que isso morra. Afinal de contas, a cultura é a diferença do cru para o cozido. Então a gente precisa colocar isso para frente. Gente, muito obrigado pela presença, vocês que estão aqui nos acompanhando. Tereza, obrigado por toda a palavra, por todo o pitch, por poder compartilhar isso com a gente. Eu acho que talvez quem esteja assistindo aqui ou pelo nosso canal do YouTube, a gente sabe que muitas vezes o vídeo talvez não transmita o que realmente é o local. Eu estive presencial, adorei, fiquei encantado e convidei a Tereza justamente para isso, porque para que ela venha trazer isso para o nosso público, mostrar essa missão, a vida que ela teve desde o início até agora e a continuidade com a Nara que está aqui presente, que nós acreditamos que isso venha caminhando aí para um futuro melhor, né? Sempre acompanhando, ela vai estar presente também nesses dias aqui durante a Revestir, né? E em breve na Casa Cor também no Piauí. Então, obrigado a todos, parabéns, obrigado.